Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Nesta aula nós veremos a equação de Cauchy-Euler. São dois dos nomes associados à maior quantidade de publicações em matemática. O Cauchy escreveu quase 800 artigos e o Euler bem mais do que isso. O Cauchy é conhecido pelo seu temperamento muito forte, sempre envolvido em intrigas político e religiosas. E o Euler era o cara que acordava e já começava a estudar. E ele estudava o dia todo até dormir. Bom, na verdade, ele não dormia tão tarde assim, porque ele teve tempo de fazer 13 filhos. Esta é a equação de Cauchy-Euler. Ela é assim, ó, o A, o B e o C são constantes, e você vai notar que o x ao quadrado multiplica o y duas linhas, o x multiplica o y', e o y aparece sem x em volta dele. Então precisa ser exatamente neste formato aí para ser uma equação de Cauchy-Euler. E ela aparece naturalmente no estudo de cálculo de temperatura em placas circulares. Como é que se resolve uma Cauchy-Euler? Para resolvê-la, nós procuramos solução x elevado a m. M é um número e falta procurá-lo. Como é que funciona? Já que o formato é esse, eu vou derivar, então baixa o m, conserva o x e subtrai 1, vai ficar m menos 1 no expoente. Derivo de novo, seguindo a mesma regra. Pego o y e o y duas linhas e coloco na equação. O que nós notamos? Que o y duas linhas, ele ficou assim, ó, com o x elevado a m menos 2. E nessa mesma parcela existe um x ao quadrado. Quando eu conservar a base e somar os expoentes, vai ficar x na m. E o mesmo x na m aparece na parte em que antes tinha a derivada primeira, porque ficou o x elevado a m menos 1 e ali também tinha um x. Então o que aconteceu? Eu consigo colocar o x na m em evidência. Ficou o x na m multiplicando um polinômio, o a, m, m menos 1, mais bm, mais c. É um polinômio na variável m, em que o a, b e c são números. Este produto de x na m com o polinômio dá zero para qualquer x. Logo, quem é zero é o polinômio. Então aí está. Para encontrar o m, nós vamos encontrar as raízes deste polinômio aí. Nós vamos chamar isso aí de equação característica. Então, resolvendo a equação característica, encontraremos os valores de m e colocaremos ali no x na m. Vamos fazer exemplo disso. Esta Cauchy-Euler aqui, ó, x ao quadrado y duas linhas, menos 2x y', menos 4y igual a zero. Qual que é a sua equação característica? A parte do x ao quadrado y duas linhas dará origem ao m, m menos 1. A parte do x, y' dá origem ao m. Então vai ficar como estava multiplicado por menos 2, menos 2m's. E menos o 4. Então eu cheguei no polinômio m ao quadrado, menos 3m's, menos 4. Agora eu procuro as suas raízes, da maneira tradicional, vista lá no colégio. E acho 4 e menos 1. Até porque o produto é menos 4 e a soma é mais 3. Então achei os dois valores de m. A solução dessa Cauchy-Euler é constante x na quarta mais outra constante x na menos 1. Bom, vejamos mais duas situações possíveis. Tenho a minha Cauchy-Euler a 4x ao quadrado y das linhas, mais 8x y', mais y igual a zero. Qual é a equação característica? O x ao quadrado y das linhas fica sendo o m, m menos 1. E o x, y' é o m. Então, fazendo as contas, eu chego aqui em 4m ao quadrado, mais 4m, mais 1 igual a zero. E acho as raízes da maneira tradicional, encontrando raiz dupla. As duas valem menos meio. Bom, eu preciso que as duas soluções sejam LIs. Então não pode ficar apenas assim, ó, x na menos 1, x na menos meio e depois x na menos meio de novo. Eu vou multiplicar a segunda solução por ln de x. Eu vou provar isso no final da aula. Mas o importante por enquanto é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma Cauchy-Euler em que as raízes se repetem, a segunda solução multiplicada por ln de x. Então agora está faltando o caso das raízes imaginárias. Nós já vimos raízes reais e diferentes, raízes reais e iguais,
Agora as imaginárias. Então, pego esta coxa Euler, ax ao quadrado y das linhas, mais 3xy' mais 3y igual a zero, cuja equação característica associada é m-1 mais 3m mais 3. Vou procurar as raízes. Então vai ficar menos b, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E eu noto que ficou assim, ó, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 8 sobre 2. Raiz de menos 8 é 2 raiz de 2i. Então agora simplificando eu cheguei aqui, que as raízes são menos 1 mais ou menos raiz de 2i. Quando as raízes forem do formato c mais ou menos di, esta é a solução que eu provarei no final da aula. É uma x elevado a c que multiplica uma constante, cosseno de d ln de x, mais outra constante, seno de d ln de x. Substituindo o c por menos 1 e o d por raiz de 2, chegamos na solução dessa coxa Euler aí. Ótimo! Agora vejamos uma matéria que se chama mudança de variáveis. O que acontece? Eu vou mostrar uma maneira alternativa de resolver a coxa Euler. Será mais difícil, mas é que você precisa se acostumar com essa prática de pegar uma equação, fazer uma mudança de variáveis e ela cai em outra equação conhecida. Então o grande mérito daqui não é resolver a coxa Euler de uma maneira mais difícil, mas sim aprender a técnica de como fazer uma mudança de variáveis. Então aqui está a minha coxa Euler, a, b e c são números e as derivadas são todas em relação a x. A minha ideia é trocar. Eu vou tirar o x e colocar o t, através da mudança x igual a e na t, de maneira equivalente, t igual a ln de x. Como é que funciona? Eu vou começar tirando a derivada primeira. A derivada primeira, que é o dy dx, eu posso reescrever pela regra da cadeia como dy dt vezes dt dx. E a derivada do t em relação a x é a derivada do ln, 1 sobre x. Então, este é o grande ponto. Para derivar em relação a x, eu posso trocar isso pela derivada em relação a t e multiplicar por 1 sobre x. Então, a derivada de qualquer coisa em relação a x pode ser trocada por esta daí. Deriva em t e multiplica por 1 sobre x. Vamos agora mexer na derivada segunda. A derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então eu vou derivar em relação a x o dy dt vezes 1 sobre x, que é uma regra do produto. Eu vou derivar em relação a x o primeiro, que é o dy dt, e conservar o segundo, o 1 sobre x. Mas agora eu conservo o dy dt e derivo o 1 sobre x. A derivada em relação a x de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. A minha ideia é remover todas as derivadas em relação a x. Então eu vou tirar aquele d dx da derivada de y em relação a t. É ali que eu vou trocar. Eu vou trocar o símbolo d dx pelo d dt e compensar multiplicando por 1 sobre x. Ficou assim, ó. Fiquei com a derivada em relação a t, da minha derivada em relação a t, multiplicado por 1 sobre x. E o resto eu apenas copio. Então, ficou multiplicado por 1 sobre x, mais o dy dt, vezes o menos 1 sobre x ao quadrado. A passagem mais difícil para quem está aprendendo a matéria é esta que eu acabei de fazer. A troca da derivada em relação a x pela derivada em relação a t, compensando com 1 sobre x. Como é que continua o processo? Agora eu tenho as derivadas primeira e segunda escritas em termos de t. Então eu vou pegar isso aí e coloco lá na coxa Euler. Esta é a coxa Euler, ax ao quadrado, que multiplica a derivada segunda em relação a x, mais bx, derivada primeira em relação a x, mais cy. Eu vou trocar a derivada primeira e a segunda pelas expressões que nós encontramos. O que acontece? O x ao quadrado se simplifica numa das parcelas e o x na outra. Passando a limpo, chegamos aqui. E agora eu vou organizar em termos das derivadas. Eu vou ficar com a derivada segunda, só que agora em relação a t, mais b menos a, que multiplica a derivada primeira, agora em relação a t, mais cy igual a zero. O que aconteceu aqui?
A Cauchy-Euler virou uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes, aquelas que nós procuramos solução exponencial. Então, isso é que é fazer uma mudança de variáveis. Tínhamos uma equação, fizemos uma troca e ela virou outra. E esta outra nós sabemos resolver. Vou fazer com exemplo. Eu vou fazer de novo o exemplo 1, que era aquela Cauchy-Euler assim, ó. X ao quadrado, y das linhas, menos 2x, y', menos 4y igual a 0. O a vale 1, o b menos 2 e o c menos 4. Com a mudança de variáveis, ela fica y das linhas mais b menos a, menos 2, menos 1, y', menos 4y igual a 0. Que é uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes, que eu procuro solução exponencial e os lambdas são as raízes do polinômio característico. Lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 4 igual a 0, que é menos 1 e que é 4. Portanto, a solução da EDO com os coeficientes constantes é uma y de t, que é C1 e na menos t, mais C2 e na 4t. O que acontece agora? Eu vou trocar o e na t por x. Então aí está, ó. Eu fiz de outra forma aquela Cauchy-Euler. Eu cheguei na mesma resposta. C1, x na menos 1, mais C2, x na quarta. Então, lembrando, claro que fica mais trabalhoso resolver assim. É muito mais fácil resolver a Cauchy-Euler procurando solução x na m. Mas é que você precisa se acostumar a fazer mudanças de variáveis. Isso será útil em outras EDOs. Então já estou, de certa forma, adiantando o conteúdo aqui. Agora eu vou usar esta mudança de variáveis para provar aquela história de que precisamos multiplicar por ln de x quando as raízes se repetem e também vou mostrar aquela solução comprida quando as raízes são imaginárias. Como é que funciona? Aqui está a nossa Cauchy-Euler, que está em variável x, com a mudança x igual a e na t, ou seja, t igual a ln de x, ela se transforma em outra EDO, que é uma linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Suponhamos que esta com coeficientes constantes tenha raízes iguais. Então a sua solução é aquela que nós multiplicamos por t. C1 e na lambda t mais C2 e na lambda t vezes t. Trocando o e na t por x e o t por ln de x, fica aquela história que eu tinha dito para vocês. Basta resolver a Cauchy-Euler procurando as raízes e quando repete, a segunda solução eu multiplico por ln de x. E ainda, se a EDO com os coeficientes constantes tiver raízes imaginárias, nós já sabemos que a solução é deste tipo aqui, ó. E na CT, que multiplica C1 cosseno de dt, mais C2 seno de dt. E agora basta trocar. Eu troco o E na t por x e o t por ln de x. E chegamos na expressão da Cauchy-Euler para raízes imaginárias. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.